Capítulo 13. Projeto Coerência por um mundo melhor. Vivemos em um tempo de extremos, e esses extremos são reflexo de uma velha consciência que não pode mais sobreviver e de uma futura consciência na qual a própria Terra e todos no planeta estão se transformando. A velha consciência é movida por emoções de sobrevivência, como ódio, violência, preconceito, raiva, medo, sofrimento, competitividade e dor, que servem para nos induzir a acreditar que estamos separados um do outro. A ilusão de separação sobrecarrega e divide indivíduos, comunidade, sociedade, país e a mãe natureza. A desatenção, o descuido, a ganância e o desrespeito à atividade humana ameaçam a vida como a conhecemos, por simples questão de lógica e razão. Esse tipo de consciência não pode se sustentar por muito mais tempo. Como tudo caminha para polaridades extremas, é inegável que muitos dos sistemas atuais, políticos, econômicos, religiosos, culturais, educacionais, médicos ou ambientais, são desmontados à medida que paradigmas antiquados caem. Podemos ver isso de forma mais proeminente no jornalismo, em que ninguém mais sabe em quem acreditar. Algumas mudanças refletem escolhas das pessoas, outras refletem níveis crescentes de consciência pessoal. Uma coisa é óbvia: nessa era da informação, tudo o que não está alinhado com a evolução da nova consciência vem à tona. Se você não está ciente de que ocorre um aumento na frequência e energia neste momento, um aumento na ansiedade, tensão e paixão, talvez não esteja prestando atenção ao seu estado de ser e à interconexão da humanidade com essa energia. Além de agitações nos ambientes políticos, sociais, econômicos e pessoais altamente carregados, muita gente também sente o tempo acelerando, ou que acontecimentos importantes estão ocorrendo a intervalos de tempo menores. Dependendo do ponto de vista, pode ser um momento histórico emocionante de despertar ou induzir de ansiedade. Independentemente disso, o velho deve desaparecer ou desmoronar para que algo mais funcional possa surgir. É assim que pessoas, espécies, consciência e o próprio planeta evoluem. A excitação energética nos seres humanos e na natureza gera várias perguntas. Será que estão em cena influências maiores que afetam a correlação da humanidade com violência, guerra, crime, terrorismo e, inversamente, paz, unidade, coerência e amor? Será que existe uma razão para tudo isso estar acontecendo neste momento específico? A história de projetos de reuniões pela paz. Até o momento, o poder dos projetos temporários de reuniões pela paz já foi exibido e minuciosamente testado em campo em mais de 50 demonstrações e 23 estudos científicos revisados por especialistas acadêmicos independentes do mundo todo. Os resultados demonstraram de forma consistente um efeito positivo na redução imediata de crimes, guerra e terrorismo em uma média superior a 70%. Pense um pouco. Quando um grupo se reúne com a intenção específica ou a consciência coletiva de mudar alguma coisa ou produzir um resultado com energia e emoções de paz, unicidade ou união, mas sem fazer nada fisicamente, o campo unificado consegue produzir mudanças em 70% do tempo. Para quantificar os resultados desses estudos, os cientistas usam uma medida chamada análise lead-lag. O objetivo da análise lead-lag é descobrir correlações entre pessoas e incidentes. Por exemplo, a análise lead-lag de alguém que fuma um cigarro atrás do outro mostraria que quanto mais a pessoa fuma, maior a chance de desenvolver câncer de pulmão. Sobre os projetos de reunião pela paz, os estudos descobriram que quanto maior o número de meditadores ou pessoas reunidos pela paz, combinando com a quantidade de tempo que meditam, maior a influência da reunião sobre a diminuição da criminalidade e violência na sociedade. Um exemplo poderoso é o Projeto da Paz no Líbano, que reuniu um grupo de meditadores em Jerusalém em agosto e setembro de 1983, para demonstrar a influência radiante da paz. Embora o número de meditadores flutuasse ao longo do tempo, foi grande o suficiente para alcançar o efeito superradiância para Israel e o vizinho Líbano. O efeito ocorre quando um grupo de meditadores especialmente treinados
se reúne diariamente ao mesmo tempo para criar e irradiar um efeito positivo na sociedade. Os resultados do estudo de 2 meses mostraram que, nos dias em que houve alta participação de meditadores, ocorreu uma redução de 76% de mortes na guerra. Outros efeitos incluíram a redução de crimes e incêndios, diminuição de acidentes de trânsito, menos terrorismo e aumento no crescimento econômico. Os resultados foram replicados em 7 experimentos consecutivos, durante um período de 2 anos no auge da Guerra do Líbano. Tudo isso foi alcançado simplesmente combinando a intenção das pessoas por paz e coerência com as emoções elevadas de amor e compaixão. Isso demonstra claramente que quanto mais unificada a consciência de um grupo de pessoas dentro de uma energia elevada específica, mais ela pode mudar a consciência e a energia de outras pessoas de maneira não local. Naquele que é considerado um dos 3 principais estudos de reuniões pela paz do hemisfério ocidental, o RAND Corporation reuniu quase 8.000, e às vezes mais, meditadores treinados para se concentrar na paz e coerência mundial durante 3 períodos de 8 a 11 dias cada, de 1983 a 1985. Os resultados mostraram que, nesses períodos, o terrorismo mundial diminuiu 72%. Você consegue imaginar os resultados e efeitos positivos, bem como a velocidade com que ocorreriam se esse tipo de meditação e atenção plena fizesse parte do currículo educacional? Ainda em outro estudo, dessa vez na Índia, 7.000 pessoas se reuniram para se concentrar na paz mundial de 1987 a 1990. Durante esses 3 anos, o mundo testemunhou transformações notáveis rumo à paz mundial. A Guerra Fria acabou, o Muro de Berlim caiu, a guerra Irã-Iraque terminou, a África do Sul começou a avançar para a abolição do apartheid e os ataques terroristas diminuíram. O que surpreendeu a todos foi a rapidez com que essas mudanças globais ocorreram, todas de forma relativamente pacífica. De 7 de junho a 30 de julho de 1993, cerca de 2.500 meditadores se reuniram em Washington em um experimento altamente controlado para se concentrar na paz e na energia coerente. Nos primeiros 5 meses do ano, os crimes violentos haviam registrado elevação constante logo após o início do estudo. Porém, começou a ocorrer significativa redução na violência, medida pelos relatórios do programa Uniform Crime Reports do FBI, na criminalidade e no estresse em Washington. Esses resultados apontam para o fato de que um grupo relativamente pequeno, reunido em amor e propósito, pode ter significativo efeito estatístico em uma população diversa. Em 11 de setembro de 2001, seres humanos de todo o planeta assistiram em horror, choque, medo, tristeza, a cobertura imediata dos meios de comunicação quando aviões colidiram contra o World Trade Center em Nova York, o Pentágono em Washington e um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia. Em um instante, a consciência coletiva mundial sintonizou naquele evento. Poderosas manifestações emocionais ocorreram ao redor do mundo à medida que as pessoas se uniam para cuidar uma das outras. No desenrolar dos eventos de 11 de setembro, os cientistas do Projeto de Consciência Global da Universidade de Princeton coletaram dados via internet de mais de 40 dispositivos pelo mundo. Quando os dados chegaram a um servidor central em Princeton, Nova Jersey, os cientistas testemunharam mudanças drásticas de padrões em seu gerador de eventos aleatórios. Pense em um gerador de eventos aleatórios como um sorteio computadorizado. Ele mede cara ou coroa, ou uns e zeros. Portanto, de acordo com as estatísticas, deve produzir resultados quase meio a meio. As mudanças drásticas nos padrões logo após o evento levaram os cientistas a determinar que a resposta emocional coletiva da comoção foi suficiente para ser medida no campo magnético da Terra. Todos esses estudos apontam para evidências significativas de que meditações em grupo do tamanho certo, com meditadores qualificados que mudam as próprias emoções e energia, podem influenciar e criar efeitos mensuráveis e não localizados sobre a paz e a coerência global. Se esses projetos de reuniões pela paz são uma força de coerência em toda a sociedade, haveria forças antitéticas trabalhando contra os seres humanos para produzir incoerência?
o relacionamento da Terra com os ciclos solares. À medida que a Terra gira todos os dias em torno de seu eixo, a cada manhã o Sol traz luz para a escuridão, calor e conforto para o frio da noite, fotossíntese para as plantas e segurança para os seres humanos. Por isso, já em 14.000 a.C., a adoração ao Sol era esboçada em lâminas de pedra e paredes de cavernas. Inúmeras mitologias do Antigo Egito, Mesopotâmia, dos maias, astecas e aborígenes australianos, para citar apenas algumas, exaltaram o Sol como digno de adoração, bem como fonte de esclarecimento, iluminação e sabedoria. Independentemente da localização, a maioria das culturas reconheceu o Sol como o principal controlador de toda a vida na Terra, porque sem ele, a vida aqui não poderia existir. Os humanos são, em larga medida, seres eletromagnéticos, entidades que enviam e recebem mensagens via energias vibracionais constantemente, cujo corpo é composto de luz e informação organizada gravitacionalmente. De fato, todo o material deste mundo tridimensional é luz e informação organizadas gravitacionalmente. Somos seres eletromagnéticos individuais, bem como pequenos elos na cadeia de um mundo eletromagnético cujas partes individuais não podem ser separadas do todo. Em grande escala, é impossível negar a interconectividade entre a energia do Sol, a energia da Terra e a energia de todas as espécies vivas. Em um micronível, você só precisa observar o ciclo de vida de uma fruta ou vegetal para entender a interdependência. O vegetal ou fruta começa como uma semente, quando condições ambientais como água, temperatura, solo rico em nutrientes e fotossíntese conspiram, permite que a semente germine. Com o tempo, o broto da semente se torna parte de um ecossistema, bem como fonte de sustento e alimento para várias formas de vida. Essa cadeia complexa e o delicado equilíbrio de eventos começam pela singular localização da Terra no sistema solar. A Terra situa-se na chamada zona habitável circunstelar, uma faixa de distância orbital em torno de uma estrela na qual um planeta pode manter água na forma líquida. Quando se torna ativo, tem consequências significativas para a vida na Terra, porque Terra e Sol se relacionam por campos eletromagnéticos. O objetivo do campo eletromagnético na Terra, veja a figura na tela agora, é protegê-la dos efeitos nocivos da radiação solar, das manchas solares, raios cósmicos e outras formas de clima espacial. Embora não sejam totalmente compreendidas, as manchas solares são áreas relativamente escuras e frias do Sol causadas por interações dentro do seu campo magnético. Podem ter até 51.000 quilômetros de diâmetro. Você pode pensar em manchas solares como uma tampa em uma garrafa de líquido com gás. Se você agitar a garrafa ou remover a tampa, ela produzirá uma grande liberação de fótons, luz e outras formas de radiação de alta frequência. Sem a proteção e o isolamento dos campos eletromagnéticos da Terra, a vida, como a conhecemos, não poderia existir, pois seríamos constantemente bombardeados por um fluxo de partículas mortais. Por exemplo, quando ocorrem explosões solares, o campo eletromagnético da Terra protege o planeta, desviando trilhões de toneladas de emissões fotônicas, chamadas de ejeção coronal em massa. As ejeções coronais em massa são enormes explosões de plasma e campos magnéticos da coroa solar que podem se projetar por milhões de quilômetros no espaço. Seus efeitos tendem a atingir a Terra cerca de 24 a 36 horas após a ocorrência. Essas ejeções comprimem o campo da Terra, aquecendo seu núcleo de ferro. Quando o núcleo é alterado, altera o campo eletromagnético do planeta. As ejeções fazem parte dos ciclos solares, que ocorrem aproximadamente a cada 11 anos, com potencial para perturbar todos os organismos vivos da Terra. O registro dos ciclos solares teve início em 1755. Em 1915, um garoto russo de 18 anos, chamado Alexander Chizhevsky, levou a compreensão da humanidade sobre o Sol e a sua relação com a Terra a outro nível ao passar o verão observando o Sol. Naquele verão, Chizhevsky começou a conjeturar que períodos de atividade solar poderiam ter efeitos no mundo orgânico. Um ano depois, foi recrutado na Primeira Guerra Mundial,
quando não estava lutando pela Rússia, seguia na observação do Sol. Shirevsky notou que as batalhas tendiam a aumentar ou diminuir conforme a força das explosões solares, veja na tela agora. Mais tarde, compilou a história de 72 países, de 1749 a 1926, comparando o número anual de eventos políticos e sociais importantes, início de guerras, revoluções, surtos de doença e violência. Com o aumento da atividade solar, demonstrando uma correlação entre a atividade solar e a excitabilidade humana, é interessante que a atividade solar também foi associada ao florescimento humano, incluindo inovações em arquitetura, ciência, arte e mudanças sociais. Todo ponto onde a linha vermelha sobe no gráfico representa uma erupção solar ou mancha solar, ocorridas entre 1750 e 1922. As linhas azuis representam eventos históricos importantes ocorridos no mesmo período. Shirevsky, por fim, determinou que 80% dos eventos mais significativos dos países examinados ocorreram durante eventos solares e períodos de atividades geomagnéticas. A liberação de energia solar carregada de informações parece em perfeita coerência com as atividades, a energia e a consciência do nosso planeta. No momento da redação deste texto, em 2017, estamos no meio de um ciclo solar muito ativo. Na última década, muito se falou sobre como a energia solar afeta o planeta e toda a vida que o habita. Em 2012, os pessimistas pensaram que o fim do calendário maia, correlacionado ao solstício de dezembro, significava que o fim do mundo estava próximo. Os astrólogos atuais falam sobre a Era de Aquário. Uma era astrológica consiste em cerca de 2.150 anos, correspondentes ao período para equinócio vernal, passar de uma constelação do zodíaco para a próxima, como o início de uma nova consciência para a humanidade. Astrônomos e cosmologistas falam sobre alinhamento galáctico, evento astronômico que ocorre a cada 12.960 anos, quando o Sol se alinha ao centro da Via Láctea. Independentemente daquilo em que você acredita, todas essas ocorrências apontam para ciclos solares que aumentam a energia do Sol que chega à Terra. Como somos seres eletromagnéticos conectados à Terra por campos eletromagnéticos e protegidos do Sol por campos eletromagnéticos, o aumento da energia solar vai modificar tanto a energia da Terra quanto nossa energia pessoal. Isso significa que essa nova energia tem o potencial de influenciar os seres humanos de maneira positiva ou negativa, dependendo da energia individual. Por exemplo, se você está sentindo separação, vivendo por emoções de sobrevivência e escravizando pelos seus hormônios e substâncias químicas do estresse, seu cérebro e coração serão acionados de maneira incoerente. Isso vai causar divisão e desequilíbrio em sua energia e consciência, e o aumento de energia solar vai intensificar esse estado de ser. Portanto, se você está vivendo em incoerência, essa incoerência será amplificada. Da mesma forma, se você estiver vivendo em alinhamento coerente de cabeça e do coração, trabalhando todos os dias em suas meditações para se conectar ao campo unificado e para superar crenças e atitudes limitadas, será impulsionado ainda mais em direção à verdade e à compreensão de quem é e de qual é o seu propósito. Em suma, estamos no meio de uma iniciação e será necessária uma tremenda dose de vontade, percepção e consciência para manter o foco, a fim de não sucumbir a essas energias excitáveis. Se conseguirmos manter o foco em vez de sermos vítimas da incerteza, poderemos transmutar essa energia em maiores graus de ordem, coerência e até de paz, tanto pessoal quanto global. Nos termos mais simples, essa energia endossará quem você está sendo, isto é, como está pensando e sentindo. Ressonância Schumann. Em 1952, o físico e professor alemão W.O. Schumann levantou a hipótese de que havia ondas eletromagnéticas mensuráveis na atmosfera, na cavidade
ou espaço, entre a superfície da Terra e a ionosfera. De acordo com a NASA, a ionosfera é uma camada abundante de elétrons, átomos ionizados e moléculas que se estende a partir de uns 50 quilômetros acima da superfície da Terra, até o limite no espaço, cerca de 900 quilômetros acima. Essa região dinâmica cresce e encolhe e se divide em sub-regiões. Com base nas condições solares, é um elo crítico na cadeia de interações Sol-Terra. É essa estação de energia celestial que possibilita as comunicações por rádio. Em 1954, Schumann e H.L. Koenig confirmaram a hipótese de Schumann, detectando ressonâncias na frequência principal de 7,83 Hz. Assim, a ressonância Schumann foi estabelecida, medindo-se as ressonâncias eletromagnéticas globais geradas e provocadas por descargas atmosféricas na ionosfera. Você pode pensar nessa frequência como um diapasão da vida. Em outras palavras, como uma frequência de fundo que influencia o circuito biológico do cérebro dos mamíferos. O cérebro subconsciente abaixo do neocórtex, que também é o lar do sistema nervoso autônomo. A frequência Schumann afeta o equilíbrio, a saúde e a natureza de nosso corpo mamífero. De fato, a ausência da ressonância Schumann pode causar sérios problemas de saúde mental e física no corpo humano. Isso foi demonstrado pela pesquisa do cientista alemão Rutger Werner no Instituto Max Planck de Fisiologia Comportamental, em Erlangen-Anders, Alemanha. No estudo, ele manteve voluntários jovens e saudáveis por 4 semanas em bunkers subterrâneos hermeticamente fechados, que filtrava a frequência Schumann. Ao longo das 4 semanas, o ritmo circadiano dos alunos foi alterado, provocando sofrimento emocional e enxaquecas. Quando Werner introduziu a frequência Schumann de volta aos bunkers, após apenas uma breve exposição a 7,83 Hz, a saúde dos voluntários voltou ao normal. Até onde sabemos, o campo eletromagnético da Terra tem protegido e sustentado todas as coisas vivas com essa pulsação de frequência. Com essa pulsação de frequência natural de 7,83 Hz. Você pode pensar na ressonância Schumann como o batimento cardíaco da Terra. Os antigos rishis indianos se referiam a isso como Om, ou a encarnação do som puro. Por coincidência ou não, 7,83 Hz também é uma frequência muito poderosa usada no arrastamento das ondas cerebrais, pois está associada a baixos níveis de alfa e à faixa superior dos estados de onda teta. É essa faixa de ondas cerebrais que nos permite ir além da mente analítica e entrar no subconsciente. Assim, essa frequência também tem sido associada a altos níveis de sugestionabilidade, meditação, aumento nos níveis do hormônio do crescimento e do fluxo sanguíneo cerebral. Parece, então, que a frequência da Terra e a frequência do cérebro têm ressonâncias muito semelhantes e que o sistema nervoso pode ser influenciado pelo campo eletromagnético da Terra. Talvez seja por isso que sair da cidade e fazer contato com a natureza muitas vezes proporcione um efeito tão calmante. O conceito de emergência. Em 1996, pesquisadores do Instituto HeartMath descobriram que quando o coração de um indivíduo está em estado de coerência ou ritmo harmonioso, irradia um sinal eletromagnético mais coerente para o ambiente, e esse sinal pode ser detectado pelo sistema nervoso de outras pessoas, assim como por animais. Como você já sabe, o coração gera o campo magnético mais forte do corpo, que pode ser medido a vários metros de distância. Isso proporciona uma explicação incrível para o fato de, quando alguém entra em uma sala, você conseguir sentir ou captar o humor ou o estado emocional do indivíduo, independentemente da sua linguagem corporal. Do ponto de vista puramente científico, podemos então perguntar: se esse fenômeno funciona em nível individual, pode funcionar em nível global? Em 2008, mais de uma década depois, o HeartMath Institute lançou a Global Coherence Initiative, GCI, Iniciativa de Coerência Global, um esforço internacional baseado na ciência para ajudar a ativar o coração da humanidade a promover a paz, a harmonia e uma mudança na consciência global. A GCI se baseia nas seguintes crenças: saúde, pensamentos, comportamentos e emoções humanos são influenciados pela atividade geomagnética solar, campo magnético da Terra.
O campo magnético da Terra é um mensageiro de informações biologicamente relevantes que conectam todos os seres vivos. Todos os seres humanos influenciam o campo eletromagnético de informações vitais da Terra. A consciência humana coletiva, na qual um grande número de pessoas está intencionalmente focado em estados centrados no coração, cria ou afeta o campo de informação global. Portanto, emoções elevadas de cuidado, amor e paz podem gerar um ambiente de campo mais coerente, que pode beneficiar outras pessoas e ajudar a compensar a discórdia e a incoerência planetárias atuais. Como o ritmo cardíaco e as frequências cerebrais humanas, bem como os sistemas cardiovascular e nervoso autônomo, se sobrepõem ao campo de ressonância da Terra, os cientistas da GCI sugerem que fazemos parte de um ciclo de feedback biológico no qual não apenas recebemos informações biológicas relevantes do campo, mas também alimentamos esse campo com informações. Em outras palavras, os pensamentos, consciência, e emoções, energia, humanos interagem com e codificam informações no campo magnético da Terra, e essas informações são distribuídas em ondas portadoras, sinal no qual as informações são gravadas ou carregadas ao redor do globo. Para aprofundar a pesquisa e testar a hipótese usando sensores de última geração localizados em vários pontos do mundo, o HeartMath Institute criou o Global Coherence Monitoring System, GCMS, Sistema de Monitoramento da Coerência Global, para observar mudanças no campo magnético da Terra. Projetado para medir a coerência global, o GCMS usa um sistema de magnetômetros altamente sensíveis para medir continuamente sinais magnéticos que ocorrem na mesma faixa das frequências fisiológicas humanas, incluindo cérebro e sistema cardiovascular. Também monitoram continuamente a atividade causada por tempestades solares, explosões e a velocidade do vento solar resultante de tempestades solares, perturbações de ressonância Schumann e, potencialmente, as assinaturas de grandes eventos globais de forte componente emocional. Por que estão fazendo isso e o que a pesquisa sugere? Se você pode criar intencionalmente um campo eletromagnético coerente ao redor do corpo e está relacionado ou conectado a alguém que também está intencionalmente criando um campo eletromagnético ao redor do corpo, as ondas desse campo compartilhado começam a se sincronizar de maneira não localizada. À medida que as ondas de ambos são sincronizadas, geram ondas maiores e campos magnéticos mais fortes ao seu redor, conectando-o ao campo eletromagnético da Terra, com um campo de influência aumentado. Se pudéssemos criar uma comunidade de pessoas espalhadas por todo o mundo, com cada uma intencionalmente elevando a energia de seu campo pessoal em direção à paz maior, não seria possível essa comunidade começar a produzir um efeito global no campo eletromagnético da Terra? Essa comunidade intencional poderia criar coerência onde há incoerência e ordem onde tem havido desordem. As evidências dos estudos de reuniões pela paz sugerem que nossos pensamentos e sentimentos têm um efeito mensurável em todos os sistemas vivos. Você pode ter ouvido falar nisso como o conceito de emergência. Visualize a sincronicidade de um cardume de peixes ou um bando de pássaros voando em uníssono, em que todas as criaturas parecem operar a partir de uma só mente, conectadas por um campo invisível de energia de modo não localizado. A singularidade desses fenômenos é que não são de cima para baixo, não há um líder. São fenômenos de baixo para cima. Todos lideram porque agem como uma mente única. Quando uma comunidade global se reúne em nome da paz, do amor e da coerência, de acordo com a emergência, devemos ser capazes de produzir um efeito no campo eletromagnético da Terra, bem como no campo uns dos outros. Imagine então como seria se todos nos comportássemos, vivêssemos, prosperássemos e operássemos como um só. Se entendêssemos que somos uma só mente, um organismo conectado e unido pela consciência.
Entenderíamos que ferir o outro ou afetar o outro de qualquer maneira é fazer a mesma coisa conosco. Esse novo paradigma de pensamento seria o maior salto evolutivo já dado em nossa espécie, tornando a necessidade de guerra, luta, competição, medo e sofrimento um conceito antiquado. Mas como essa possibilidade pode se tornar realidade? Coerência versus incoerência. Como você pode imaginar, temos que ativar dois centros significativos no corpo humano, coração e cérebro, para criar algum tipo de efeito no campo da Terra, que por sua vez pode influenciar o campo de outro indivíduo. Como aprendemos no capítulo 4, enquanto o cérebro naturalmente é o centro da consciência e da percepção, o coração, centro da unidade, da totalidade e de nossa conexão com o campo unificado, tem um cérebro próprio. Quando as pessoas conseguem regular seus estados internos de cuidado, bondade, paz, amor, gratidão, apreciação e reconhecimento, à medida que o coração se torna mais coerente e equilibrado, envia um sinal muito forte ao cérebro, fazendo com que este fique mais coerente e equilibrado. Isso ocorre porque coração e cérebro mantêm comunicação contínua. Da mesma forma, quando alguém vai além da associação com seu corpo, ambiente e tempo e retira a atenção da matéria e dos objetos, torna-se corpo nenhum, pessoa nenhuma, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Como você bem sabe a essa altura, quando as pessoas superam a si mesmas e colocam a consciência no mundo imaterial da energia, conectam-se ao campo unificado, lugar onde não há mais separação entre qualquer corpo, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer lugar, a qualquer tempo. Isso faz com que se unifiquem com a consciência de todo o corpo, toda pessoa, toda coisa, todo lugar, a todo tempo. Como consciência, entram no campo quântico de energia e informação, lugar onde a consciência e a energia podem influenciar o mundo material de forma não localizada. O efeito colateral desse processo produz mais coerência no cérebro e na energia, de modo que nossa biologia fica mais íntegra. Em nossa pesquisa, descobrimos que quando o cérebro fica mais coerente, afeta o sistema nervoso autônomo e o coração. O coração, conexão com o campo unificado, age como um catalisador para amplificar o processo de coerência cerebral. Como o coração envia mais informações ao cérebro do que o cérebro envia ao coração, quanto mais coerência você obtém por meio das emoções elevadas do coração, mais o cérebro e o coração se sincronizam. A sincronização produz efeitos mensuráveis não apenas dentro do corpo, mas também no campo eletromagnético ao redor do corpo. Quanto maior o campo que produzimos ao redor do corpo, mais podemos afetar outras pessoas de maneira não local. Como sabemos disso? Porque vimos acontecer repetidamente nas medições de VFC de nossos alunos. Evidências da influência do campo eletromagnético do coração no campo de outro coração também podem ser vistas em um estudo do HeartMath, no qual 40 participantes foram divididos em grupos de 4 em torno de 10 mesas de cartas. Embora o ritmo cardíaco dos 4 participantes da mesa fosse medido, apenas 3 eram treinados para elevar as emoções por meio das técnicas do HeartMath. Quando os 3 participantes treinados aumentaram sua energia e enviaram sentimentos positivos ao participante não treinado, este também entrou em estado mais elevado de coerência. Os autores do estudo concluíram, abre aspas, foram encontradas evidências de sincronização de coração para coração entre os indivíduos, o que dá crédito à possibilidade de biocomunicações de coração para coração. Fecha aspas. A chave do processo de coerência é ir além da mente analítica. Sabemos disso pelas várias análises das imagens cerebrais de nossos alunos. A participação deles também demonstrou que, com prática suficiente, a coerência pode ser alcançada em um período relativamente curto. Quando o cérebro pensante fica quieto, entra nos estados de ondas alfa ou teta, e isso abre a porta entre a mente consciente e a subconsciente. O sistema nervoso autônomo fica mais receptivo às informações. Ao elevar nossa energia com sentimentos de emoções elevadas, nos tornamos menos matéria e mais energia, menos partícula e mais onda. Quanto maior o campo que conseguimos criar com essas energias, como energia, percepção e consciência, mais podemos influenciar os outros de maneira não local. Quanto mais energia você conseguir criar com as emoções elevadas do coração,
mas se conectará ao campo unificado, o que significa que experimentará mais totalidade, conexão e unicidade. Mas você não pode experimentar a conexão quando está incoerente, se sentindo separado ou vivendo pelos hormônios do estresse. Quando as substâncias químicas liberadas pelo estresse incitam o cérebro, nos sentimos desconectados do campo unificado e tendemos a fazer escolhas menos evoluídas. Sabemos sem dúvida que as emoções de competitividade, medo, raiva, indignidade, culpa e vergonha nos mantêm separados uns dos outros porque produzem frequências mais lentas e mais baixas do que emoções elevadas como amor, gratidão, carinho e bondade, que produzem frequências mais altas e mais rápidas. Também sabemos que, quanto mais rápida a frequência, mais energia presente. Isso nos levou a fazer várias perguntas. E se reuníssemos várias centenas de pessoas em uma sala, as orientássemos a abrir o coração e gerar estados energéticos elevados e depois lhe pedíssemos para enviar a intenção para o maior bem de um grupo selecionado de pessoas reunidas na mesma sala? O que aconteceria se o campo eletromagnético ao redor do corpo de cada pessoa se fundisse com o campo da pessoa sentada ao seu lado? Esses estados emocionais elevados poderiam começar a produzir uma mudança de energia na sala? Seria possível que todos que experimentassem emoções e energias elevadas pudessem começar a criar coerência dentro de uma comunidade? Construção de um campo coerente coletivo. No início de 2013, estabelecemos uma parceria com os amigos do HeartMath Institute para aprofundar nossa pesquisa. Desde que começamos a medir os estados fisiológicos de nossos alunos, examinamos milhares de cérebros e corações, resultando em uma quantidade significativa de informação. Ficamos impressionados e intrigados com alguns dados que coletamos quando pessoas comuns começam a fazer o incomum. Ao longo dessa jornada, em colaboração com o HeartMath, vimos medições incríveis em nossos alunos. Fizemos medições igualmente surpreendentes da energia coletiva nas salas onde os alunos se reuniram. Medições que mostram aumentos consistentes e diários de energia, usando um sofisticado sensor russo chamado Sputnik, mencionado brevemente no capítulo 2. Como emoções elevadas relacionadas à atividade do sistema nervoso autônomo produzem campos eletromagnéticos, o aumento dessas emoções resulta em alterações na microcirculação sanguínea, transpiração e outras funções do corpo. Pode ser muito sensível. O Sputnik pode quantificar flutuações ambientais, medindo mudanças barométricas, umidade relativa, temperatura do ar, campos eletromagnéticos e muito mais. Veja na tela agora. Nessas medições, em nossas oficinas, você pode ver uma tendência de aumento na energia coletiva da sala. A primeira linha em vermelho é o valor basal da energia da sala antes do início do evento. Ao observar as linhas vermelha, azul, verde e, por fim, marrom, cada cor representa um dia diferente. Você pode ver que a energia aumenta constantemente a cada dia. Nos gráficos 15C e 15D, a escala de cores é a mesma, mas reflete intervalos específicos durante as meditações matinais de cada dia e representa a melhora do desempenho dos alunos em aumentar a energia da sala, criando mais coerência unificada. As leituras do Sputnik demonstraram que a energia coletiva criada pelos alunos do primeiro ao último dia de oficina aumenta de modo constante. Dentro dessa tendência, descobrimos que a maioria dos grupos é extremamente focada e que a energia aumenta todos os dias, cerca de 1/4 do tempo. A energia permanece relativamente igual nos primeiros 1 ou 2 dias, mas a seguir aumenta de modo significativo. Acreditamos que isso ocorre porque no primeiro e segundo dia, os alunos trabalham para quebrar os laços emocionais e energéticos que os mantêm conectados à realidade e presente e passado. Portanto, nesse período, utilizam o campo unificado para construir os campos eletromagnéticos pessoais. Essa retirada de energia do campo unificado tende a causar a queda da energia coletiva na sala. Porém, quando os campos individuais ficam maiores, mais intensos e mais coerentes,
se entrelaçam uns nos outros, e é aí que vemos aumentos drásticos da energia da sala. Já a figura 13.2 mostra que quando duas ondas coerentes se juntam, criam uma onda maior. Isso é chamado de interferência construtiva. Quanto maior a onda, maior a amplitude de energia. Como resultado das ondas mais coerentes dos nossos alunos se formando durante as nossas oficinas, a energia do campo do grupo aumenta e, em seguida, há mais energia para curar e criar ou acessar níveis de mentes superiores, o que, às vezes, leva a experiências místicas. Minha equipe e eu nos impressionamos constantemente com as curas profundas de nossos alunos, a capacidade deles de aumentar e regular estados elevados e os relatos de experiências místicas ou insights perspicazes sobre a própria vida como resultado de aprender a regular as ondas cerebrais, abrir o coração e entrar em coerência. Alguns episódios podem ser rotulados como milagre, mas acreditamos que apenas faça parte do processo de se tornar sobrenatural. Isso nos levou a indagar se nossos alunos poderiam afetar o sistema nervoso de outras pessoas e, em caso afirmativo, quais seriam as implicações. Essas perguntas acabariam por promover o nascimento do Projeto Coerência. Projeto Coerência. Em colaboração com o HeartMath Institute, realizamos inúmeras experiências em nossas oficinas avançadas com uma pequena amostra aleatória de cerca de 50 a 75 pessoas. Conectamos monitores de VFC no peito destas e as colocamos na primeira fila da sala para 3 meditações ao longo de 24 horas. Como a VFC não só fornece informações sobre a coerência do coração, mas também sobre o cérebro e as emoções, queríamos medir a VFC dos indivíduos durante 24 horas. Para iniciar a meditação, todos na sala colocaram a atenção no centro do coração e começaram a respirar lenta e profundamente por esse centro, como você aprendeu no capítulo 7. Depois, cultivam e sustentam uma emoção elevada por 2 a 3 minutos, ampliando os campos eletromagnéticos do coração e passando de um estado de egoísmo para um estado de altruísmo. Então, pedimos a um grupo de 550 a 1.500 alunos para transmitir a energia de suas emoções elevadas para além do corpo, para o espaço da sala inteira. A seguir, pedimos que coloquem o pensamento intencional dessa frequência no bem maior dos alunos sentados na frente da sala, que usam os monitores de VFC. Que suas vidas sejam enriquecidas, que seus corpos sejam curados e que experiências místicas os encontrem. Nosso objetivo era medir a energia coletiva da sala e seu potencial efeito não local nas pessoas, com os monitores de VFC. Será que os níveis elevados de energia e frequência em forma de amor, gratidão, plenitude e alegria poderiam levar o coração de outra pessoa a entrar em coerência, mesmo do outro lado da sala? Os resultados confirmaram nossa hipótese. Não só a energia transmitida produziu um efeito de coerência nas pessoas que usavam os monitores de VFC, como cada coração entrou em coerência exatamente no mesmo momento, na mesma meditação, no mesmo dia. Não foi uma ocorrência isolada. Encontramos resultados constantes em nossos eventos. O que isso significa? Nossos dados sustentam a crença da HeartMath Global Coherence Initiative de que existe um campo invisível pelo qual informações são comunicadas. Esse campo liga e influencia todos os sistemas vivos, bem como a consciência humana coletiva. Por causa desse campo, as informações são comunicadas entre pessoas de maneira não local, em nível subconsciente, por meio do sistema nervoso autônomo. Em outras palavras, estamos vinculados e conectados por um campo de energia invisível, e esse campo energético pode afetar o comportamento, estados emocionais e pensamentos conscientes e inconscientes de todo o mundo. Como toda frequência transporta informações, os campos magnéticos produzidos no coração dos alunos atuavam como ondas portadoras de informação. Se em nossas oficinas podemos produzir efeitos não locais sobre os outros, será que emoções elevadas e centradas no coração poderiam produzir efeitos não locais sobre filhos, parceiros, colegas de trabalho
ou qualquer pessoa com quem tenhamos um relacionamento ou uma conexão. Se você observar a tela agora, verá 17 pessoas entrando em coerência cardíaca exatamente no mesmo horário, no mesmo dia, durante a mesma meditação. Todos os alunos que entraram em coerência cardíaca foram arrastados pela energia dos outros. Os que enviaram a energia adotaram a intenção pelo bem maior daqueles que usavam os monitores de frequência cardíaca. Os resultados mostraram que, quando deixamos de nos atrapalhar, podemos nos tornar uma só mente e nos conectar uns com os outros de maneira não local. Através dessa conexão, podemos influenciar o sistema nervoso autônomo de outras pessoas para que se sintam mais equilibradas, coerentes e completas. Imagine o que poderia acontecer se milhares de pessoas fizessem a mesma coisa em favor do mundo inteiro. Logo após esse evento de meditação, nossos alunos começaram a mandar e-mails perguntando se, já que mostramos que, de fato, poderíamos criar uma mudança mensurável na energia de uma sala onde se reuniam 550 a 1.500 pessoas, poderíamos produzir o mesmo efeito em escala global? Assim, foram nossos alunos que pediram para organizarmos meditações globais, dando à luz o projeto Coerência. Transmitido o primeiro projeto Coerência pelo Facebook em novembro de 2015, com mais de 6.000 pessoas de todo o mundo se unindo online para criar coletivamente um mundo mais amoroso e pacífico. Em nossa segunda meditação, mais de 36.000 espectadores online participaram. Em nossa terceira meditação global, foram mais de 43.000 unindo forças. Nossa intenção é continuar organizando eventos do projeto Coerência, criando uma influência radiante de paz e amor sobre o planeta mais forte a cada ocasião. Com o tempo, esperamos medir esses efeitos. Meditação do projeto Coerência. Comece reconhecendo seu centro do coração. Com foco e consciência, prenda-se a esse centro. Abra o foco e comece a perceber o espaço que ocupa no espaço, bem como o espaço ao redor do espaço que seu coração ocupa no espaço. Então, mova-se como pensamento e consciência para o centro da Terra e irradie sua luz para além da Terra, para o espaço. Tudo que eu quero que você faça é elevar sua frequência e manter essa emoção, ainda como consciência e percepção. Afaste-se lentamente da Terra. Depois, pegue a Terra como um pensamento e coloque-a em seu coração. Enquanto segura o planeta inteiro em seu coração, eleve a frequência da Terra como pensamento e transmita essa energia para além do seu corpo, para o espaço. Irradie seu amor para a Terra. Fim do capítulo 13.